Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, no ar mais um Batendo Guizo, o veneno da política, nesta sexta-feira, onde nós temos também, mais uma vez, nas bancas e nas ruas, a edição do jornal Preto no Branco, com as manchetes locais, as notícias estaduais, nacionais e até alguma coisa internacional aqui. O Jadir Zimmermann tem caprichado. Mas caprichado mesmo está o editorial de hoje, que fala em relação ao bairro Canadá, um dos mais tradicionais, em relação à mobilidade que está crítica lá, e mais do que isso, não é assunto para os nossos entrevistados e convidados de hoje, vocês já os veem aqui na tela, mas oportunamente, a falta de transparência na Prefeitura Municipal de Cascavel, no sentido de brecar informações, de criar dificuldade para que dados atualizados sejam fornecidos a repórteres, à imprensa em geral, e não é só o caso aqui, viu, Jadir? Do nosso Preto no Branco. Essa é uma grita, é uma reclamação um pouco generalizada aqui em Cascavel. Onde nós temos o portal da transparência, tido como um dos melhores, mais bem avaliados aí em termos de Paraná. Temos o melhor prefeito do Brasil, que é o nosso querido Leonardo Paranhos, o reeleito, e temos Cascavel, assim, a segunda melhor cidade para se viver e tal, né? No caso, evidentemente, que no nível do nosso número de habitantes, que é 350 mil habitantes. Mas e por que não circular as informações que são necessárias para se fazer os comparativos? Por exemplo, depois o nosso querido Diego mostra aí a capa aqui, o deputado Velto e Neuci, nos traz aqui um abrigo de 30 anos atrás, um abrigo de ônibus que está aí na cidade. Aí depois tem mais uma série de dados nessa foto que mostram que algumas coisas precisam ser explicadas. E eu não sei porquê a coisa não está fluindo. Então já no início fica esse registro aqui e o convite para que todos acompanhem a edição. Deputado Elton Velto, seja bem-vindo. O senhor está nesse momento aqui, sentado à nossa frente no estúdio do Preto do Branco, mas está linkado através da sua assessoria, ali à nossa esquerda, com Brasília e com uma sessão que tem em andamento via online, é isso mesmo? Seja bem-vindo. É isso mesmo. É um prazer estar aqui contigo, Dias, no veneno da política, no Guizo. Tem alguma coisinha, mas não é muito. Não sei vamos botar uma pimenta aqui também, né? Verdade, nós estamos em sessão, né? Uma sessão online. A pandemia trouxe essa metodologia e ontem o presidente Lira decidiu colocar a reforma tributária, que ela passou na Câmara lá atrás, foi para o Senado, teve alguns ajustes, agora voltou para fazer o arremate. Mas assim, de repente, de uma hora para outra, o presidente na verdade, foi na pauta? Nós precisamos votar esse ano para ela entrar em vigor algumas coisas no ano que vem. Por causa do prazo. Então, essa votação é muito importante para a República. Ela pressupõe também projetos complementares já no ano que vem. Sim. Por exemplo, tirar os impostos da cesta básica. Vai ser uma lei complementar que vai ser votada. Certo. Implementar o cashback, que vai devolver imposto para as famílias de acordo com a renda. O cara vai comprar uma geladeira, poderá ter dinheiro de volta. Essas leis vão ser votadas no ano que vem. Então tem que votar essa proposta agora. Ela é muito importante para o povo brasileiro, para as empresas, para os trabalhadores, para o povo brasileiro, porque ela simplifica o modelo. Já nós vamos aprofundar o assunto. Então quer dizer que de repente só vai ter que levantar daí para ir votar. Talvez sim. Ali do lado, se for preciso, né? Fique à vontade aí. Ok. Agora, antes de qualquer coisa, peço para o senhor apresentar a nossa outra convidada aqui, que está aqui. Essa menina aqui, essa moça, eu estou com ela já há mais de 34 anos, namorei 5 anos, depois casei. Ano que vem a gente faz 30 anos de casados. Ela, minha esposa, Neuci, um quadro formidável do PT do Paraná, já foi do Diretório Nacional. Por essa é com ela agora, né, Dias? Muito bem. O Jadir fez o convite e me avisou, você vai ter entrevistados regionais. E no caso, deputado, mais que isso, paranaense e tal, o mandato não pertence a Toledo ali, é coisa do Estado. E a entrevistada, a Neuci, ela quer ser prefeita de Toledo. Daí eu pensei, mas então é dupla responsabilidade, né? Aí fui fazer uma verificação, conversei com algumas fontes lá de Toledo e tal,
e não é que é verdade, o pessoal lá está bem animado com a animação da Neuci. Por que você, depois de muito tempo, Neuci, quer ser prefeita, hoje é pré-candidata, mas quer ser prefeita de Toledo, sendo que o partido vê isso com bons olhos faz tempo, segundo me falaram. Seja bem-vinda aqui à sua participação inicial no nosso podcast. Olá, Miguel, tudo bem? Aproveito para cumprimentar também as pessoas que acompanham esse programa Batendo Guizo e vamos falar de política. Começando a conversa aqui para falar do que me motiva a ser pré-candidata a prefeita de Toledo. Eu sou filha de Toledo, sou nascida em Toledo, cidade de Toledo que completa 71 anos ontem. Exato, né? completou. E isso, esse é mais um dos motivos. Eu estruturei a minha família em Toledo, eu fiz a minha formação básica, depois tive que buscar as outras formações fora e tive a coisa mais preciosa da minha vida em Toledo, que é a minha filha, a Ela. Então, nós somos de Toledo, eu sou de Toledo, sou filha dessa cidade, acompanho a política de Toledo desde os meus 16 anos, não só de Toledo, do Paraná, do país, e alguma coisa internacionalmente também, sim, mas me interessa muito a política local. E, embora nunca tenha sido vereadora ou prefeita, enfim, nunca não fui concorreu? Deputada, nunca concorri, a minha formação toda é na política. Eu sou professora de filosofia política, eu tenho doutorado nessa área, o meu tema e a minha paixão, eu enxergo isso me incomoda o tempo todo, é o tema da justiça social. Então, na condição de mulher, e vamos recordar aqui, Miguel, e as pessoas que acompanham, Toledo nunca teve uma mulher prefeita. Como pode? Não é? Como pode não ter tido uma mulher prefeita com tantos quadros interessantes que a gente tem? Então, eu me preparei por esses anos, estive preparando lideranças, inclusive participei ativamente do processo formativo e também do processo de acompanhar, estimular o Welter a ser candidato em diferentes momentos. Houveram alguns momentos que eu quis ele mais perto da gente, é verdade. Certo, claro. Nem sempre eu dei toda a corda. Mas, em geral, acompanhei esse processo, acompanhei nos bastidores, inclusive, certo, nem sempre concordando. E resumindo isso tudo, a senhora diria aqui para nós que é chegada a hora. Sim, chegou a hora. Eu estou com 50 anos, maturidade, vontade. Eu olho para os meus possíveis adversários políticos, muitos deles, inclusive, eu considero amigos, gente de casa. Claro. Mas eu olho para eles e penso, cara, mas eu tenho muito mais a contribuir. Eu preciso contribuir para esse debate. Eu preciso contribuir para esse debate como alternativa, não mais do mesmo, mas certo, como alternativa. Já vou perguntar aqui para a Neuci o que Toledo hoje tem que não deveria ter e o que Toledo não tem que deveria ter e que ela vai ajudar a conseguir caso chegue lá. Muito bom. O Jadir escreveu na coluna Pulso Regional a respeito de uma pesquisa, né, Jadir, que acaba de ser divulgada em Toledo, em relação aí aos prefeiturais. Ela está aqui, depois o Diego vai colocar aqui para nós, o Diego vai colocar aqui para nós, chamam ele dos dois, qualquer dos dois ele atende. Mas aqui a posição da pré-candidata do PT, na 5ª colocação, se não me falha a memória, pelo que nós estamos vendo aqui, eu não sei se estimula ou não, e depois ela vai conversar o que ela acha de pesquisas e o que significa isso aqui. Deputado Welter, o senhor tem uma trajetória também, já iniciada lá para trás, mas não demorou muito, né? Logo de cara o senhor foi vereador, 1, 2 legislaturas, depois deputado mais umas 3 vezes, né? Isso. E tal, e aí vai e vem, e agora, em função de circunstâncias, concorreu, ficou na suplência e vai para Brasília. Como é que está sendo essa experiência lá em Brasília, chegando assim com o barco andando? Ah, sim, está muito boa a experiência. Eu, na verdade, sou pé quente. Eu tive muitas vitórias políticas e eleitorais. Fui eleito 3 vezes vereador e 3 vezes deputado estadual. Sim. E agora eu sou titular da cadeira de deputado federal. A nossa federação fez 6 cadeiras. E uma delas é a minha, porque o Enio Velho renunciou. E eu, inclusive, foi o cálculo político para disputar na chapa, primeiro para ajudar o Lula, ajudar na chapa, presidente da República. O senhor já previa isso lá atrás? Já eu tinha uma leitura clara. Veja bem, o planejamento que é bom ter, né? Eu tinha clareza que a federação poderia fazer até 6 cadeiras na Câmara Federal. E fez as 6. Sim, se eu não pegar a 6ª cadeira, eu pego a 7ª. Eu vou assumir igual se o Lula ganhar. E deu muito certo.
E estou muito bem lá, estou muito animado, estou ajudando muito o meu país. E eu não tenho dúvida que o Brasil, o mercado previa crescimento do PIB em 1% e vai fechar em 3% com crise mundial. Então as coisas Antes de nós falarmos nisso, o pessoal dizia que o Enio não ia renunciar. Que a coisa era uma coisa muito complicada, muito surpresa. E logo de cara apareceu essa possibilidade e o seu nome então surgiu. O senhor era o primeiro suplente, né? E acabou então dando tudo certo. O senhor tem trânsito na Itaipu, a Itaipu vai nos ajudar em termos de Oeste, Toledo, Cascavel aqui também. Ou o senhor nem gosta de Cascavel? Como é que é isso? Qual é a sua relação com o nosso município? Eu gosto muito de Cascavel, gosto do Oeste do Paraná, eu sou nascido aqui. Eu sempre digo o seguinte: Toledo e Cascavel, Foz do Iguaçu, precisam estar irmanados nos projetos de integração regional. Os prefeitos, os gestores dessas cidades precisam agir em conjunto para demandar do governador do estado e do presidente da República. Se eu fosse prefeito, Neuci é pré-candidato, eu ia agir com a cabeça de governador e de presidente. Se eu não tivesse convencido com uma política, eu ia juntar informações, reunir todo o conhecimento no meu entorno regional e ia puxar frente. Os não a gente já tem, a gente tem que arrancar os sims. E eu tenho convicção disso. Tem muita coisa que não acontece porque não se ousa. Tem gente que não gosta de enfrentar um governador, enfrentar na política, não disputar com o governador. Você tem que ajudar teu povo na região. O enfrentamento é em função de bandeiras, não é nada pessoal, nem partidário. Né? E outra, você tem que atender o interesse regional, atender aquilo onde o calo do sapato aperta. Certo. E quem tem que tensionar, e inclusive cobrar das autoridades, no caso que é de deputados e governadores, é a imprensa livre, democrática, por isso que a gente está aqui. E tem que, quando se questiona com sabedoria, cobra uma coisa que realmente precisa acontecer, sem demagogia, eu não tenho dúvida. O desdobramento é bom, é positivo. Tendo líderes políticos com responsabilidade, que sabem o que dizem e sabem articular, eu vou ser esse articulador. Com certeza o senhor visitou, meio que logo que foi para a Câmara Federal, o prefeito Beto Luniti, que não tem nada a ver com o PT. Agora mesmo está se filiando no PSD, o partido do governador. Mas que já lá para trás, pelo que me lembro, andaram meio juntos, fizeram política juntos. Sim. O Beto Luniti não é uma pessoa não grata para o caso do PT. E ele é um político que não bate, que não ofende e tudo mais. Então eu lhe pergunto, com base nessa informação, alguma aproximação com o nosso prefeito Paranhos, com prefeitos da região e tal? O senhor já me responde em seguida. Eu sei, se você assumir a prefeitura, vai adotar que tipo de esquema positivo, não, esquema entre aspas aí, para trabalhar com as prefeituras que possivelmente muitas delas não estarão alinhadas junto, e com seus deputados também. Nós aqui em Cascavel nós temos 3 estaduais, temos um federal, né? Como é que você acha que deve ser, com base até no que o nosso deputado Elton falou? Muito bom e muito oportuna essa pergunta. Eu estava aqui até articulando enquanto... pode apartear também. Aqui é tudo meio atravessado. Estava querendo me intrometer, mas estava boa a conversa aqui. Então, assim, acho que nós precisamos atualizar alguns conceitos e algumas conversas. Vamos lembrar que a minha candidatura é a única em Toledo que representa o atual governo, o que venceu a eleição. E as políticas que vão chegar para os municípios, para os nossos municípios aqui, Toledo, Cascavel e os demais municípios da região, são as políticas ligadas ao plano desse governo que foi vitorioso. Sim. Então, nós estamos diretamente conectados. Eu acabo de chegar da Conferência Nacional dos Pré-Candidatos em Brasília, e nós precisamos dialogar agora. A gente precisa juntar esse projeto que é vitorioso e dialogar com os prefeitos a partir dele, pensando, sim, no desenvolvimento regional, que eu concordo com isso que o Welter está dizendo. É preciso pensar em termos de estratégia regional. A gente tem muito mais força junto. E a gente tem condições de fazer isso, já se fez no passado, e tem condições de voltar a fazer essa articulação em conjunto. Não dá para fazer de conta que a coisa está caminhando para um outro lugar, quando a coisa está caminhando para um processo de maior inclusão, de políticas inclusivas, de políticas que olham para o grande produtor rural, mas também olham para o pequeno produtor, que estão preocupadas com sustentabilidade ambiental, que estão preocupadas com a educação, mas que estão preocupadas com a educação numa perspectiva inclusiva e de uma educação formadora numa perspectiva integralizadora.
Não uma escola que fecha a gurizada ali como um poder de polícia, né? Como se fossem grades contra cívico-militares? Olha, debata com os educadores e com quem estuda a educação, você dificilmente vai encontrar alguém que concorde que a autonomia, garantir segurança da garotada é colocar um profissional externo para determinar coisas pedagógicas dentro da escola. Então, esse diálogo precisa ser feito com a comunidade. Ele tem sido meio que jogado. Como é que está em Toledo isso? Quantas escolas tem lá? Tem hoje acho que são 3. Aqui nós temos uma meia dúzia agora. Uma recusou aqui, que eu acompanhei. Foi muito importante. Aumentou, né? Foi muito importante. Quer dizer, alguém que... Tem gente que diz que a bota do milico ajuda a pesada a ser mais respeitoso em casa, a estudar melhor e tal, né? Mas também não é assim. Não tem nenhum milico chutando a canela de nenhum piá, né? Miguel, ou será que tem? Pois é, nós temos visto que não é bem assim. Tem muitas que a coisa é problemática. A escola é um lugar de educação, de formação desse sujeito, e uma formação integral para formá-lo para a sociedade. Ele é o futuro cidadão. Claro que você poderia dizer assim, mas a garotada de periferia, onde estão a maior parte dessas escolas, é uma garotada mais desobediente. Não, essa garotada de fato está acostumada muitas vezes a ser maltratada por aqueles que deveriam tratá-los muito bem, pelas forças de segurança. Isso é uma crítica à qualidade do serviço prestado? É uma crítica a quem... Segurança é uma coisa, a educação é muito outra, importante, né? A gente precisa discutir ela. A gente precisa discutir essa formatação. A segurança é fundamental para a nossa sociedade. Sim. Eu sou estudiosa da política, eu diria assim, uma das coisas que motiva a constituição de uma sociedade organizada é a segurança. Então, a segurança tem um papel estratégico e fundamental. Mas que tipo de segurança o cidadão espera? Aquela que vai correr atrás de bandido, dar tiro, prender? Vamos pensar que eu sou mãe. O que uma mãe espera? Que seus filhos voltem para casa com segurança. Sim. Quando eles vão para a escola, quando vão para o trabalho, quando vão para a balada, que voltem em segurança. Que não sejam acuados, sim, enfim, não sejam maltratados por bandidos, mas também que sejam tratados bem por aqueles que fazem a segurança. Entendi. De forma igualitária. Então, colocar gente que não tem formação pedagógica dentro do espaço que é educativo vai contribuir em quê para a educação da garotada? Entendi. Essa é a pergunta. Se o argumento é segurança, garante-se segurança, né? Sem interferir no processo pedagógico. A outra questão, e essa é fundamental, acho que, em geral, quando a gente consegue ter oportunidade, como aqui, Miguel, de conversar com as pessoas, é de que todo mundo sonha com uma escola, com uma educação que dê uma formação onde o sujeito possa desenvolver suas habilidades, sejam elas quais forem. Que possa escolher, evidentemente, mas que seja uma formação que lhe dê condições de atuar enquanto sujeito no mundo do trabalho, mas também que possa atuar enquanto sujeito criador, criativo, até porque o mundo do trabalho também precisa de gente criativa, que pensa, que reflete, que encontra soluções para os problemas. Então, essa escola, essa formatação de escola que tira as humanidades, que tira as artes, que deixa apenas uma formação que se diga profissional, uma formação para o mercado, ela é capenga, inclusive, para o mercado. Certo. Porque o mercado não precisa desse sujeito. Então, a gente quer fazer um diálogo sobre isso, com os pais, com a comunidade em geral. É uma das suas propostas, então, na pré-campanha já está trabalhando isso. E assim, já voltando para aquele tema dos prefeitos, olha só a articulação. Uma das coisas que a gente tem diagnosticado, eu vou usar o exemplo de Toledo, é que, por exemplo, os pais, as mães que são trabalhadoras, as crianças não têm CMEI em período integral. Sabia disso? Não. E isso tem tido efeito cascata nos municípios da região. Então, um gestor como liderança regional, ele pode produzir estratégias políticas interessantes, mas ele também pode fazer um estrago, fazendo com que políticas... Por exemplo, você tem uma fila lá de 800, 900 crianças aguardando o ingresso no CMEI. Certo. Aí o prefeito diz, tem a solução mágica. Eu tiro o período integral, reduzo a meio período e incluo todos, não tem mais fila. Pronto, resolvi numericamente. Mas cria um problema do tamanho do mundo.
Por que eu crio um problema do tamanho do mundo? A gente não chama mais de creche, a gente chama de CMEI, porque há uma formação desse sujeito, desse profissional, esse servidor público que vai receber essas crianças. Ele está preparado para educá-las, ele está preparado para receber essa criança, ele tem compreensão de qual a fase de desenvolvimento que ela enfrenta, como ela precisa ser cuidada em cada fase. Colocá-la ali em meio período apenas, o que faz? Devolve aos pais, à sociedade, o problema do outro turno, agora, criando as creches. Complementando já o seu raciocínio, já se percebe que a dissertação começa e vai longe. Mas para tudo isso dar certo precisa de dinheiro. Sim. Porque não existiu ainda ninguém, no meio da política ou fora, que venha apresentar uma solução, ajeitar alguma coisa, sem ter o capim para poder sustentar, né? E aí, deputado Welton, o senhor é filósofo também? Sim, fiz filosofia. E como é que deu certo isso? É muita conversa e tal, para afinar? Porque a gente... filósofo, dois filósofos discutindo, vão chegar onde? Um à Câmara Federal e ela querendo a prefeitura. Você não vai me deixar falar do capim? Ele vem? Depois. Tá. Agora ele vai falar a respeito dessa situação exatamente aí das políticas que nós hoje temos no governo Lula sendo divulgadas, muitas o senhor começou a dizer que estão sendo realizadas, mas há uma discussão, uma emblemática, alguma coisa que a sociedade ainda está sem tomar uma decisão final. Votou certo ao aceitar o Lula no poder de novo? Errou ao deixar o Bolsonaro fora? E como é que fica isso daqui para frente? Uma opinião sua, não sei se partidária ou não, o senhor fique à vontade. O Bolsonaro está indo no Paraná, vai receber título de cidadão paranaense agora por esses dias aí, né? E tal. O Lula disse que ia vir e não veio, não sei porquê e tal, né? Fica à vontade para nos falar um pouquinho sobre esse viés aí. O governo do presidente Lula, ele é um governo que está gestando orçamento voltado para as pessoas que mais precisam ser assistidas. Um governo que trabalha a política de inclusão. O resultado disso, nesses 11 meses de governo, são mais de 1.800.000 empregos, dados do CAGED, o PIB crescendo 3%, o mercado previa 1%, e nos negócios ligados ao interesse regional, nós ampliamos para 71 novos mercados os produtos brasileiros colocados no exterior. Isso é fruto da relação que o Itamaraty e o presidente Lula e os seus ministros construíram com o planeta. Então o Brasil amplia seus negócios, os negócios dos brasileiros, gerando mais emprego e enfrentando a crise mundial. Hoje o Brasil é o segundo país que mais atrai investimentos. O juro está muito alto, caiu um pouco essa semana, isso é muito importante. O Brasil está no caminho certo. É o pobre no orçamento e o rico no imposto. Vou dar o exemplo de pobre no orçamento. Nós votamos a lei que corrigiu o salário mínimo acima da inflação. Ano que vem já vai ter a reposição do salário mínimo acima da inflação, vai para 1.400 e cacetado. É pouco, mas só que a inflação está controlada e por isso que o povo hoje já está comprando mais óleo de soja, mais carne no supermercado. Então, nós temos que controlar a inflação, garantir renda e possibilitar que o povo viva melhor. Então o governo Lula tem dado certo e vai dar muito certo porque nos governos anteriores do PT, isso é dado estatístico, né, conversa de deputado que é governista, nos governos anteriores do PT o salário mínimo cresceu quase 75% acima da inflação. E aí o pessoal vai conseguir consumir mais. Então nós vamos aquecer gradativamente o mercado interno, a economia começa a ser aquecida, e o povo vai viver melhor, porque não tem milagre na política. E as mudanças estão vindo, já foram feitas muitas coisas, veio mais médico, veio a compra direta da agricultura familiar, foi corrigido o PENAI, que é o dinheiro que vai para a merenda, a alimentação escolar, que estava sem corrigir há 7 anos. Isso tudo dá reflexo nas compras diretas da agricultura familiar, que serve o alimento para os estudantes, onde tem restaurante popular, que é uma opção dos prefeitos também. O pessoal que está escutando no estúdio, e aqui o pessoal que nos acompanha, nós aqui, e aí ficamos pensando assim, mas, poxa, esses prefeitos brasileiros, não todos,
uma boa parte. Nós temos aqui bem pertinho o nosso prefeito reeleito Paranhos, o próprio Lonite aqui, e outros mais das proximidades. Se queixam e fazem um barulho muito grande, que perderam receita, que estão tendo dificuldades, que o ano que vem vai ser um ano de arroxo, de aperto, não sabe direito como é que vai ser o efeito dessa reforma aqui, que o senhor está ajudando a votar e tudo mais. Então, e o senhor nos fala positivamente uma série de dados que implicam naquilo do din-din que nós provocamos, e depois aqui a pré-candidata vai opinar. Ela vai precisar de dinheiro. E o dinheiro é esse aí que nós estamos aqui vendo. Porque tudo isso acontecendo gira recursos. Os impostos vêm do giro do recurso. Exatamente. No consumo nosso, empresarial e tal, forma fundo de participação de municípios, mas daí que sai. Se a nação não tem isso mesmo, como é que os prefeitos vão dizer que estão com as burras cheias? Mas eles falam que não estão. Então, o que está acontecendo? O que aconteceu é que tomaram medidas populistas no ano passado, foram medidas populistas que ninguém reclamou, ajudou naquele momento a baixar o preço do combustível, mas tomaram o ICMS das prefeituras e diminuiu o FPM e o ICMS. E o Lula agora já repôs esse dinheiro, tudo aquilo que nós votamos essas leis, nós garantimos isso, e os prefeitos realmente estão recebendo. O governo dialoga com os governadores, dialogou, inclusive foi recentemente lá com o Tarcísio, que é o governador da maior economia do estado com a maior economia, repassando bilhões de reais lá, porque o governo é republicano e dialoga com todo mundo e vai construir soluções boas para a sociedade. Eu tenho convicção do que eu estou falando. O Lula pratica uma tese de um cara que ele é um estudioso, a Nilcita estudou mais do que eu, que é o Amartya Sen, que pensa no desenvolvimento humano das famílias brasileiras, do pouco mais preciso. O Amartya Sen foi prêmio Nobel, sabe, porque ele também trabalha com a tese que tem que colocar as pessoas nas políticas públicas. E o Lula fez isso já, ele retomou grandes programas que ele fez no passado, e eles estão acontecendo agora nos municípios. Os municípios vão receber muitos repasses, não vai ser aquele repasse assim, descontrolado, é um repasse controlado, porque o recurso é escasso, realmente não tem todo o dinheiro para fazer tudo aquilo que se quer, então tem que achar um jeito de melhorar a economia, aumenta a receita por extensão para estados e municípios da União. E a reforma tributária vai garantir uma repartição mais justa e vai tributar, vai desonerar o consumo. Isso é muito importante, essa desoneração do consumo. Isso vale a pena já falamos a respeito aqui. Nilce, você acompanha atentamente. Uma vez na prefeitura, você ou qualquer outro prefeito, daqui ou acolá, vai ter que conferir como é que está o cofre público, né? Sim. Como é que está Toledo? Quebradote, endividada, está bem? Já fez essa análise? Não. Toledo é um município que tem uma arrecadação impressionante. Vamos lembrar que Toledo tem o maior PIB agropecuário da agricultura do estado do Paraná. Então, o que um gestor precisa olhar? É importante que ele incentive, estimule o desenvolvimento disso, porque isso traz dividendos econômicos para a cidade, que vai ter repercussão regional. Eu não vejo uma cidade isolada, fechada, nos seus muros. E as famílias, para poderem trabalhar dentro desse programa que você fala, que o deputado disse que precisa ter, elas custam também, né? Elas precisam ser subsidiadas. Sim, né? Exatamente. Isso custa dinheiro, então tem que ter o recurso também, né? Depois eu volto para aquele tema do recurso, mas eu quero pensar nesse aspecto da agricultura, do PIB, até porque hoje de manhã nós tivemos um importante evento, o lançamento do NAP no Bioparque. Pois não. E o que a gente viu ali? O lançamento do NAP, de novo, sempre essa fala, principalmente de quem está nos Explica espaços... Explica o que é NAP, amor. Que são as entidades... É a organização das universidades, juntamente com a sociedade, meio empresarial, desenvolvimentista... Núcleo de Apoio à Pesquisa e Inovação. Isso. Mas assim, trabalhando na perspectiva de inovação e tecnologia, atendendo às necessidades da sociedade. Mas o que eu olhava ali, eu não quero nem, por isso que eu acabei não falando disso, o que eu quero dizer ali é que eu fui ouvindo os discursos atentamente, a gente aprende a analisar discurso, e uma das coisas que apareceu em várias falas, principalmente das figuras políticas, é essa. Precisamos ouvir os empresários, perfeito, concordo,
e, a partir deles, fazer a consulta das pesquisas para gerar desenvolvimento econômico. Eu tenho uma visão um pouco mais ampliada. Eu penso que a gente tem que ouvir a sociedade como um todo. Tem que ouvir esse setor empresarial, tem que ouvir o setor agrícola, mas nós precisamos ouvir e observar a nossa comunidade. Vou voltar, por exemplo, da agricultura. O que todos nós imaginamos? Se nós somos o PIB da agricultura no Paraná, todo mundo tem acesso à comida em Toledo, né? De qualidade. E uma das coisas que se discutia era alimentos saudáveis, porque essa é uma preocupação de todas as famílias. Que tipo de comida nós estamos comendo? Que alimento é esses ultraprocessados? Estão na mesa de todo mundo. A gente quer alimentação saudável na mesa das nossas famílias, das famílias dos outros, né? Das outras pessoas. Mas Toledo está preocupada com isso. Mas tem uma outra preocupação. Nós temos em torno de 150 mil habitantes e nós temos 20 mil pessoas que passam fome. Mas isso é verdade? Sim, eu levantei esses dados hoje pela manhã. Hoje pela manhã fui aos dados e observei. Pode ter mais. Fome, que eu diga que falta, não tem as 3 refeições por dia à mesa. Dependem disso. Então, assim, isso é muito sério. A gente sabe que recebemos recursos federais para isso, mas aí é que entra o papel do gestor, do prefeito, da prefeita do município. É esse olhar. Eu vou esperar que o empresariado está preocupado em vender seu produto e oferecê-lo. E ter lucro, que é a lógica do mercado. Qual é a lógica do gestor público? De articular com esse mercado, de articular com os pequenos agricultores, com aqueles que produzem alimento de qualidade e fazer isso chegar à mesa de todas as pessoas, fazer a distribuição disso. Miguel, você acredita que em Toledo os nossos heróicos produtores da agricultura familiar carregam barraquinha para os bairros, de um para o outro, todas as semanas? Então, você vai comer coisa de qualidade em Toledo se você for às feirinhas dos bairros. As pessoas podem ir com segurança, mas assim, ó, tente imaginar que cada produtor daquele, ele carrega a barraca, ele monta a barraca, ele tem que Falta levar o esquema. Então. Não tem estrutura, não tem um mercado municipal. Isso não é caro, né? Isso não depende de ter um monte de dinheiro. Claro. Mas por que o prefeito Beto não está fazendo isso? Não, essa pergunta tem que fazer para ele, porque ele prometeu isso na primeira gestão dele e não fez. Então é uma dívida muito grande. Eu acho que falta olhar para esse pequeno. Ele está ouvindo muito alguns setores e está deixando de ouvir a comunidade como um todo, que é a maioria da nossa sociedade. A maioria, mais de 80% dos nossos produtores rurais são da agricultura familiar. Quem está organizando esse pessoal? Entende? Então, o gestor tem essa tarefa. Aliás, é de lá a origem de vocês dois, né? Eu não. Só não? Não, minha família Quando acompanhou, assumiu as bandeiras também, mas você é de lá, né? Hoje sim, sabe, hoje nós temos o nosso espacinho, vamos lá carpir. Mas a senhora conhece bastante, então, do meio, foi se interessar e tal, que é importante. Tem muito pré-candidato, deputado, e nosso entrevistado, Neuci, que não tem nem o aval da família. Uns até nem sabem direito a porta de entrada ou de saída da sua prefeitura. Por quê? Porque sempre se mantiveram uma margem, a lei e tal. Uhum. Então, essa conversa é interessante porque demonstra o grau de preparo, de interesse e tudo mais. Uma pauta aqui, uma pausa, já você pode concluir. Sim. Você recebe muito choro de prefeitos lá em Brasília, essa história de pilhas na mão e tudo mais. Como é que você trata isso aí? Porque os nossos municípios, por exemplo, Cascavel é uma coisa, né? Sim. Toledo já é outra. Ali, Lindoeste já é outra. E assim, no Brasil inteiro tem as suas características peculiares. Como é que um deputado se vira para poder atender esse povo? Se vira nos 30, né? Tem que dar os pulos dele. Na verdade, a gente recebe muitos gestores, secretários, vereadores. E aí, como a gente tem as emendas parlamentares, eles vem na gente com uma possibilidade de ajudar na solução dos problemas locais das cidades. E a gente pretende ajudar muitas cidades, né, nos programas federais. Eu tenho que falar, faça pedidos na lógica dos programas federais que melhora a vida da tua gente, né, que seja aquilo que seja prioridade, né? Então, nossas emendas, a maioria é para a saúde. Então, eu recebi hoje uma demanda do prefeito de Nova Cantu, prefeito Ayrton, né? Ele não tinha ido lá ainda, mas eu encontrei ele no corredor esses dias lá. Ele, poxa, eu era para ter ido lá, não fui, como sou deputado novo, e o pessoal tem me falado bem de você. Sabe o que eles precisam lá? Eles precisam de uma balsa para ligar o município de Nova Cantu com a cidade de Palmital, uma balsa.
Então, tu acredita, daí diminuiria 60 quilômetros para o povo que trabalha lá em Palmital, para trabalhar no aquele frigorífico da Unitac, que agora, acho que se não me engano, a Copacol adquiriu. Então são coisas assim, parece que nós estamos na pré-história, devia ter uma ponte, né? Eles querem a balsa, não tem ponte. Percebe a dimensão disso? Então, é óbvio... O senhor vai conseguir uma balsa? Eu vou correr atrás. Eu mandei Será que tem programa, verba? Nós vamos achar... Tem tudo isso também, Eu, né? inclusive, vou ajudar, vou ajudar, pedir para ele montar um bom projeto organizado. Chegou onde eu queria. Se não tiver projeto, não adianta chorar, porque o deputado pode ser o melhor. Um deputado de 30 anos, sem... Vou dizer mais uma coisa. Matemática não funciona, né? As pessoas que mais precisam nem sempre chegam lá. As comunidades que mais precisam, os projetos não chegam para a gente. Que coisa, né? Não precisa chegar para a gente necessariamente, mas se eles montarem um bom projeto dentro das políticas públicas que são anunciadas nacionalmente, esse recurso chega, de um jeito ou de outro. Então, nós vamos trabalhar muito na organização dessas comunidades. Uma prefeitura que nem Toledo, Cascavel, eles têm equipes de trabalho muito competentes nos seus quadros. Sim. E geralmente eles ficam muito atentos aos editais, fazem os projetos, cadastram tudo, tem mais facilidade de acessar os recursos. Mas cidades menores nem sempre tem isso. E aí tem que dar um suporte maior, tem que orientar. Tem que ajudar. Né? Eu tenho dito para os prefeitos que passa a eleição, desmancha o palanque, tem que trabalhar para todo mundo, ajudar onde tem mais. E aí falei para os prefeitos que no primeiro ano de quem for reeleito, que tomar posse, na área de atuação da gente, porque ainda mandar, eu vou botar dinheiro para ajudar no financiamento de projetos, daquilo que foi o compromisso de campanha dele. Certo. Porque daí eu sei que ele vai estar com o projeto pronto, quando abrir a janela em algum ministério, ele vai ter... A guerra é grande lá? São 500 e quantos? 540? 513 deputados federais e 81 senadores. Nem vamos falar dos senadores. Pega uma ponta do filé mignon e começa a puxar. Briga depois no escuro. Carne de pescoço também é alcatra nessa altura aí, né? Como é que é a briga lá? Nós temos que dar garantia. Eu sou deputado de governo, eu trabalho, claro, posso fazer críticas ao governo também, faço pontualmente no tempo certo. A dificuldade é que esse sistema brasileiro, da forma como o sistema eleitoral, dessa quantidade enorme de partidos políticos, ele fortalece muito assim gente que quer uma hora é gremista, depois é colorado, tem muito e ou melancia, palmeirense ou corintiano. Sim. Até ano passado era um Bolsonaro, agora já sou um Lula. Então o Centrão tem muita força nesse jogo. Eu faço... Certo. Agora é uma lógica da sobrevivência da postura do Centrão também. Só que o seguinte, como é que a gente muda esse modelo? Pois É um desafio grande. Vocês conseguem mudar ou nós que botamos em vocês? Na minha visão, eleição? Temas como esses teria que se fazer um debate, os programas começam no ano que vem. Jogar para discutir para a sociedade, para construir uma possível solução para daqui 2 anos, porque essas coisas não são simples. E a democracia pressupõe plebiscitos de temas que têm relevância nacional, para aprofundar a democracia. E eu acho que o que o Centrão faz hoje, às vezes, é até injusto no sistema republicano. Eles estão muito fortalecidos. E joga, né? É um jogo pesado, e nós temos que se adaptar a esse jogo. Então. E não faz um debate político sério, né? E aí, se for falar como o ideal da política, aí nós temos que sentar a borracha. Mas isso aí não tem nada a ver com a eleição do ano que vem, Leuci? Tem tudo a ver, porque é a oportunidade da gente falar de política com as pessoas. E depois de um processo assim de destruição da política, é quando os oportunistas aparecem. Se destrói a política, se fala da política como algo ruim, que não tem a ver com a vida das pessoas, que não adianta, todo mundo é igual, tudo é a mesma coisa. Isso é o processo de destruição da política. E aí que os oportunistas, aí que os malandros, os messias, enfim, as figuras que vêm não sei de onde aparecem. E a gente acaba não olhando nem o histórico dessas figuras.
Isso é perigoso para a sociedade. Política é algo que deve ser debatido o tempo todo, porque é a partir dela que se define o preço do alimento, Sim. a partir dela que se define como vai funcionar a saúde. Se vai ter casa para poder entrar nos programas. Se vai voltar Minha Casa Minha Vida. Veja, aí, né? Toledo não recebeu nesses últimos anos, nesse processo de destruição do que é a política e o surgimento de alguns oportunistas, felizmente alguns acabam sendo caçados. Né? E oportunamente a justiça julgará. Eu acho que vai ter anúncio de prisão de algumas figuras aí que apareceram como heróicos nesse processo de destruição. A senhora está falando do Deltan, do Moro? De tudo isso aí junto. Da família, nomes, né? Da família inteira que ocupou espaço. Depois eu vou perguntar para o deputado Velto se é verdade que o Moro lulou já e votou no Dino e tudo mais, né? Não sei o que o Congresso está dizendo disso aí. Aqui está uma confusão danada, mas pode concluir. Mas, Miguel, não adianta, prefeito, você puxa saco de mas governador. Não teve casinhas para Toledo que a senhora ia falar? Não teve mais nada nesse período. Não teve uma sala de aula construída, não teve nenhuma salinha, uma reforminha de CMEI, não teve postinho nenhum, foi reformada as UBSs, ficaram abandonadas, os gestores municipais tiveram que se virar. As escolas foram começadas lá atrás, no tempo da Dilma. O município botou recurso próprio para terminar. É sério isso aí, muito sério. E agora vamos trazer o prefeito Beto Luniti aqui. Eu estou solicitando para você conversa seguido, para a gente colocar essas coisas na mesa aí também, só para avisar todo mundo. Agora, a pessoa já fica batendo. A tarefa de ver se a gente consegue receber de volta esse recurso, porque era compromisso da União. E o município teve que fazer porque tinha muita demanda. Sim, então, entendi. E agora ver se a Câmara Municipal votou as leis. É difícil, né? E aí e o governo federal está priorizando terminar as obras do sistema educacional que estavam todas paradas no Brasil. São milhares. Né? Aliás, nesse sentido, eu estive no MEC na semana passada, eu pedi uma agenda lá. Sim. Eu sou profissional da educação, me importo muito com um conjunto de políticas públicas, mas é evidente que essa eu estou produzindo material, pensando em estratégias e formando pessoas que atuam na educação. Eu sou professora de licenciatura e sou professora de pós-graduação. Mas eu tive no MEC, então, para entender um pouco quais são as políticas para os próximos anos. E vai ter muito recurso para a educação, vai ter muito recurso para a saúde, para o desenvolvimento agrário, para as políticas que dão subsídios para a população se encontrar em melhores condições. Ser puxa-saco do Lula ou do Ratinho não me ajudaria em nada nesse processo. Melhor é ter uma leitura crítica, uma posição clara de postura, porque ao bater a porta do MEC para dialogar, eu pude fazer críticas a aspectos que eu acho que são fundamentais, mas também ouvir, né? E ouvir dali. E aí, a partir disso, eu vou construir uma das bandeiras que vai ser estratégica para Toledo, que é a possibilidade da gente conseguir construir educação integral em todos os níveis, do CMEIs à educação básica completa, acompanhando depois esse processo do ensino médio. Vocês sabem que a gente tem, isso não é responsabilidade do gestor local, eu bem sei, é do Estado, mas o gestor local pode se preocupar com todos os sujeitos. Porque é uma sequência, né, Neuci? Exato. Não tem como você botar um abismo entre o município, o Estado e depois o terceiro grau. Então, ao invés de ficar batendo palma para o governador, eu posso dizer, peraí, cara, olha aí, cara pálida, educação de período integral é fundamental, não é para tirar a escola daqui. Sim. Precisa adicionar, precisa garantir qualidade, precisa melhorar essa condição. Então, o que a gente vai fazer em Toledo, se gestora daquele município for, eu acho que a gente tem um longo processo para dialogar com a comunidade, é estruturar durante os 4 anos a educação integral em todos os níveis, inclusive... E aí eu queria anunciar mais uma coisa aqui que o Lula já anunciou, e a gente está antenado a isso. O ensino médio, no país todo, não tem 40% das pessoas que terminam. Isso deveria nos envergonhar, porque há países muito mais... Por que acontece isso, hein? Pois é, então, que escola é essa, boa, né? Que estrutura é essa, né? Em geral, se a gente olha para os municípios da nossa região, a gente vê uma boa formação na educação básica. E um dos elementos é esse elemento de que a coisa está mais perto de casa, é possível acompanhar, mas tem o repasse dos recursos. A gente precisa olhar o que acontece no Estado, Miguel, nos últimos anos.
Porque quando a minha filha estudou, nossa filha estudou em escola pública, todo o tempo, e está em universidade pública, felizmente. Melhor lugar. Mas essa medida do apoio para o ensino médio é para garantir que haja formação para o jovem de periferia, de bairro, terminar o ensino médio. E qual... É um auxílio. Porque esse menino, ele já está crescidinho, às vezes ele deixa de ir para a escola para trabalhar. Frequentemente. Isso, então, veja só, é uma forma de estimular ele a concluir a formação. E aí, se ele termina, vamos supor que ele termina aqui no Instituto Federal de Cascavel, que ali o cara sai empregado, ao meio do discurso. Com certeza. Está falando com o Luiz, que é o diretor lá, eu tenho acompanhado essa discussão. Então, essa medida que foi votada essa semana, nós garantimos 6 bilhões de reais para garantir, já a partir do ano que vem, que os jovens de famílias que estão nos programas federais, que é o que chama dos programas federais de auxílio às famílias mais carentes, eles vão estar assistidos com isso. Cada jovem vai receber mensalmente R$200. Isso como forma de estímulo. Aí você me pergunta, todo mês, ao final, terminou a série pertinente, terminou o primeiro ano do ensino médio, ele pode sacar uma parte disso, mas a outra parte vai ficar ali, para ele fazer uma poupança e preparar o futuro dele. Até o terceiro ano do ensino médio, ele vai ter um aporte de recursos para que ele comece um negócio, para que ele vá estudar, para que ele utilize isso da forma como ele achar mais conveniente. Aí você poderia me voltar àquela pergunta, e de onde vai sair o recurso para isso? Cada real investido em educação e a pesquisa, nós trabalhamos com ciência, apoiamos a ciência. O retorno é 3 vezes mais. Se for educação superior, é 3 vezes. Não há nenhum empreendimento na sociedade. As universidades públicas fizeram esse estudo que dá mais retorno rápido para a sociedade. Daqui a pouco a senhora pode falar sobre meio ambiente? A senhora Vamos falar. Acompanha alguma coisa e tal? Viu? Sei como é que está em Toledo. É um tema de grande interesse. Nós temos cachorro solto na cidade, aí vetores. Lá no Cascavel Velho, até esses dias, tinha um pulgão lá que aparecia dos cães. E já estava indo para as crianças, estava se transformando num problema. É um pulgão lá, uma sarna, um negócio assim, né? Isso é interessante a gente saber como é que vai ser para o futuro. Bem, eu fiz uma provocação, Diego, eu vou agora só mostrar aqui o que é que depois você vai colocar aí, e eles vão ouvir aqui, e eu vou perguntar para o deputado o que ele diz disso, em função, inclusive, das críticas todas que estão acontecendo e tudo mais. Deixa eu só ajeitar aqui para não estourar muito. Mas é o seguinte, ó. Quer ver o que é isso aqui? Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Isso vai ser trágico para a nação, deputado? Com certeza não. O Dino é uma figura pública que foi governador, deputado federal, conhece a Constituição como poucos e sabe que a política pública, e ele como julgador, interpretador da Constituição agora, já que foi votado pelo Senado para ser nosso ministro da Suprema Corte, ele vai ser o guardião da Constituição para garantir direitos, garantir aquilo que é aquilo que o Constituinte colocou em 88. E o STF, o pessoal às vezes não entende, ele só é provocado quando há um direito desse que está sendo afetado. Por isso que ele tem que ser... Então, aquilo que for comum e do interesse da República, eu não tenho dúvida que hoje o Dino é um dos quadros mais preparados da Suprema Corte e por isso que ele foi votado. Agora, ele é odiado por muitos, porque ele é terrivelmente democrático. Muita gente tem medo dele, porque ele realmente enfrenta a Constituição como ela deve ser. Então quando o Lula usa essa expressão, ele está querendo dizer isso. Nós temos, a República tem 11 ministros da Suprema Corte. Eles precisam divergir de vez em quando. É no debate que se constrói o consenso entre os pares, no caso dos 11. Tem votação que dá 6-5, 6-4, aliás, são os 11, né? E às vezes dá unanimidade.
Então é o debate deles, quando são provocados, que vai produzir entendimento. Então eu não tenho dúvida que o Flávio Dino vai ser um dos ministros que mais vai contribuir, inclusive com a Corte, para ajudar na aplicação dos princípios constitucionais. O Neuci já fala sobre o Flávio Dino, mas ainda aqui, agora o deputado fala sobre o Moro. O que aconteceu que o Moro fez o que fez, ou dizem que fez? Como é que está o clima lá no Congresso? Ele é senador, o senhor é deputado, mas está todo mundo lá nos corredores, né? O Moro vai cair mesmo e tal? Vai preso? Não, ou é só o Deltan que pode ir preso? Depende do judiciário, mas o Moro está colhendo o que plantou. E não tem perseguição, porque ele achava que estava acima da lei. Moro abusou da autoridade, inclusive setores... foi um julgamento midiático jurídico na época que ele foi o algoz do Lula, que prendeu o Lula. E hoje ele fez uma prestação de conta que todos os políticos são submetidos. Fez uma lambança, gastou demais. Ele usou e abusou do dinheiro dos partidos políticos que ele estava, e os próprios partidos que ele estava denunciaram ele. Inclusive entregaram os fartos documentos, tanto acho que foi o PL que entrou com ação contra ele na época, e o PT. Então agora o judiciário está julgando, ele realmente cometeu equívocos na sua prestação de conta. É muito flagrante isso. Vai ter eleição, então? Ele vai ser, dificilmente, vai ser julgado aqui no Paraná, só se a jurisprudência, o judiciário mudar o entendimento, que teve fatos que tinha menos robustez de provas, que já houve afastamento e cassação de mandatos. Então é possível, né, tendo essa decisão do judiciário, que o Moro vai ser cassado e terá outra eleição para o Senado. Se tiver eleição para o Senado, qual que é o candidato do PT da sua preferência? Gleice Hoffmann. Gleice Hoffmann. Igualmente. Então, voltando aqui, o nosso tempo está ficando curto, a gente está... Porque tem muita conversa. Outra vez tem que vir aqui de novo, mais perto e tal. Hoje é a primeira vez, já quase passando 1 hora, mas voltando, quer falar do Flávio Dino? Alguma coisinha? Sim. Do Moro? Sim, rapidinho. Quero falar do Flávio, Rapidinho. Serve para o Moro e serve para quem atua no judiciário. Depois nós falamos do meio ambiente. Numa sociedade democrática como a nossa, a gente está buscando solidificar essa democracia. De vez em quando os malucos defendem alguma coisa fora disso. Isso é perigoso. A inclusão de pautas morais no debate político também é perigosa quando ela impõe determinados valores em relação aos outros. Isso é perigoso. Eu não vejo perigo algum nas diferenças de concepções de sociedade de quem está no Supremo. Se é socialista, se é liberal, se é capitalista, por que a gente não questiona que a maioria dos caras do Supremo sejam capitalistas? Tem uma visão, uma lógica, atenda a uma lógica de mercado, portanto... me estranha que as pessoas não coloquem isso em questão. O que é assustador, porque é essa diversidade que compõe a nossa sociedade. E é importante. Claro que quem chega a posições mais altas, inclusive do judiciário, a gente teve posse do TRF4. O que está se falando hoje? Poucas mulheres e nenhum negro. Como pode não ter nenhum juiz negro? Juiz federal. Teve posse do TRF4, né? Porto Alegre, né? TRF4, exatamente. Então tá rodando a imagem, um monte de gente bonita, jovem, mas como pode, né? Então isso é algo que a gente deveria se questionar. Essa questão é importante. E a outra é assim, quando se começa a colocar pautas que não são do espaço da política, que são de outros espaços, de outras instituições, que são importantes, como as pautas religiosas, mas elas são importantes nesse espaço da religiosidade, Sim. que a gente precisa respeitar, porque ela é plural na democracia. Porque se a gente acolhe uma e sobrepõe as outras, o que acontece? A minha que vale. Isso levou a muita guerra, isso levou a muita desgraça. Rapidinho, meio ambiente em Toledo, como é que está? Nossa, nós vamos falar pouco disso. Cidade limpa, bonita, bacana, é assim que temos a imagem de Toledo, e é assim que vemos lá. Né? Mas a gente Cascavel tem também é a mesma coisa. Sim, as pessoas que visitam a cidade, nós que vivemos nela. O meio ambiente não é só a cidadezinha limpa, Exato, né? dá para contribuir com muita coisa. Então, um dos dilemas é esse que você já mencionou, os animais em geral, gato, cachorro, os animais soltos. Né? Qual é o papel do poder público em relação a isso? A gente tem que fazer o diálogo. Senão a gente busca emenda de um deputado, emenda de outro deputado, mas não resolve o problema em si. Sim, né? Sim. Então a gente tem vários profissionais formados em Toledo. Aqui, na Universidade Federal forma 80 veterinários por ano. Qual é a sua proposta, em síntese? Então, primeiro a gente precisa dialogar, fazer o diagnóstico disso e aí encontrar
soluções. Então não adianta ficar buscando emenda, elas sempre são importantes, Sim. mas precisa construir. Mas a comunidade comunidade gosta de ter cachorro no pátio, Neuci. Sim. Você vai conseguir mudar essa... Eu tenho uma cachorrada no meu. Então, tem gente cachorrada. nos bairros que tem 3, 4, 5 filhos e 8 cachorros. Isso, Cada então, filho tem 2. Como é que vai fazer? Só que a cachorrada solta, a que está no pátio, cuidada, vacinada, essa cachorrada solta, ela causa outros prejuízos à sociedade muito maior. São as doenças que você já mencionou. As zoonoses, exatamente. Então, o investimento em algo que resolva o problema como um todo é muito menor do que resolver o problema de dimensão maior. Mas a gente tem outras questões ambientais. Toledo já caminhou em outros períodos para um processo de separar lixo, armazenar, guardar, passar para o... Isso foi desmontado, né? A coleta do lixo, a coleta seletiva do lixo. E nós podemos, além de fazer isso, que é um processo cultural, então as pessoas mais velhas, quem tem minha idade, um pouquinho menos e mais velha, ainda guarda as caixinhas até hoje. Sim. Então, isso dá para fazer, é um processo educacional, se envolve as escolas. Licitação de lixo lá tem problema, enrosco, que nem temos aqui em Cascavel ou não? Como é que tá isso aí? Essas coisas. Na verdade, o lixo é um problema de dimensão muito maior, que envolve a sociedade como um todo. Transporte coletivo lá também tem alguma bronquinha? Tem, a gente defende. Vai tratar disso aí também, né? Sim, tem. O município hoje... Aqui nós temos um departamento de compras da Prefeitura de Cascavel com problemas sérios em licitações, as mais diversas aí, né? E tal. Você tem que ter cuidado também, né? Daqui para frente e tal, muito engessamento do judicial. Empresas que não são assim lá muito confiáveis, né? E você sabe que as prefeituras pagam a maior parcela desse custo é pago pelo município, ou seja, é pago pelo cidadão. A pergunta é, ele recebe esse serviço, a mobilidade está garantida? É que nem aqui na manchete do Jardim, nós temos o mesmo problema, nós precisamos encontrar a solução para esse tipo de problema. Estourou já, então estamos nos acréscimos mais um pouquinho aí, então beleza. Meu Dias, eu acho que as soluções do meio ambiente, problema de zoonose, da cachorrada, tudo essas, ou de outros setores, do dever cidadão, se constrói com políticas de longo prazo na formação, desde do ensino infantil, de atenção, e tem que na escola, tem que passar valores. Eu sou muito cético com essa conversa de longo prazo, de precisar fazer de audiências públicas, reuniões, debates, ouvir e tal. Eu, desde que me conheço por gente, é isso que o poder público tem feito. Mas tem que ter continuidade das políticas. Mas o povo é surdo, não escuta? Na verdade, tem que ter organização e responsabilização também. Eu vejo que tem que ter... Organização, planejamento. Tem que ter responsabilização também. Eu vejo dessa forma. Dizem que quem está hoje no comando do status quo não quer saber de gente assim, divisão, porque pode mudar. E no começo da nossa conversa aqui, eu estava pensando, em Cascavel nós temos uma disputa de grupos econômicos poderosos que englobam gato e colo na política e viram um pacote só. E o cacete pega. Quem está dentro não quer sair, quem está fora quer entrar. Toledo é mais ou menos assim? Em todos os lugares, por conta da lógica do sistema que gera essa sociedade. Os grupos econômicos tentam prevalecer e determinar o mando nas cidades. E não pode ser assim. A cidade é para todos. É para todos e para todas. Todas as pessoas têm que ter espaço nela. Então, mas eu acredito na construção através do diálogo. A gente precisa envolver. A senhora ia fazer guerra. Opa, peraí, não. A gente precisa dialogar, precisa dialogar com o empresariado, precisa dialogar com o agricultor, precisa dialogar com a sociedade em geral, precisa organizar os bairros, as coletividades. E principalmente com as universidades e os servidores públicos, que atende a população nas políticas públicas, tem um diagnóstico muito bom, né? Pode contribuir. Se eu precisar de algum dado da educação, eu vou perguntar para os servidores da educação. E aí vai, né? Deputado Elton Welter, esperava essa lambança lá com, acho que foi seu colega, deputado estadual, em algumas legislaturas, estava lá o deputado Traiano, que agora está meio enroscado lá, né? Denunciado e tal, problemas, corrupção, etc. e tudo mais. A opção ir lá. Tem que votar. Ela vai responder por você, vai lá votar.
Isso do Traiano aí, o político tem que cuidar muito, né? Para encerrar a nossa conversa. Então, né? Questão de corrupção, de vantagem. É uma das questões fundamentais de quem está na política. Ele representa o espaço da sociedade como um todo, o espaço representativo que está muito em questionamento, justamente por isso. Quando essas pessoas que vão para a política passam a atuar de acordo com seus interesses, aí que a lambança está feita. Aí volta para o problema dos grupos econômicos, do que eu estou fazendo aqui. E isso que está acontecendo lá, pode você querer ou não, e dizer, não, aqui comigo não é assim, mas influi muito. O impacto, a imagem política do político fica arranhada. É preciso estar atento. Tem que estar muito atento. Precisa estar atento, precisa ter uma conduta ética, moral também na política, né? Está voltando o deputado, é tempo de encerrar aqui. Se quiser fazer um comentário sobre o Traiano, o que está acontecendo lá, e se o senhor se cuida muito para não, amanhã ou depois, não se ver enrolado nessas coisas aí, viu? Porque às vezes elas vêm dando menos espera. Eu vou te dizer uma coisa muito séria, olhando para o teu telespectador. Eu, quando fui deputado, eu votei contra auxílio moradia para juiz. Fui para a tribuna e falei, e a galeria é cheia de juiz. E a turma fica de olho. Eu acho que o Renato está prestando um grande serviço hoje. Renato Freitas, deputado Renato Freitas, estadual. Companheiro meu, é ousado, veio da periferia, tenho orgulho da postura dele, é valente, é corajoso, tem dito o que precisa ser dito e tem que dar solidariedade a ele. Eu acho que sim, eu nunca vendi facilidades e tudo mais. Existe os poderes da República, o parlamento muitas vezes tem os vícios. E eles podem ser corrigidos com o tempo. Claro. Mas isso, na minha visão, remete para aquela fala no começo. Tem que ter discussões de reformas, reforma da política que tem que ser feita por plebiscito e debate com a sociedade. Obrigado, deputado. Até a próxima. Muito bem, obrigado. Que não demore muito, né? Fica para você encerrar então aí. Quantos eleitores tem em Toledo? 100 mil. 100 mil eleitores. 100 mil eleitores. Toledo cresceu muito nos últimos anos. E a gente precisa entender que Toledo hoje não é uma... A sua posição na pesquisa, que eu coloquei ali, a senhora está preocupada? Foi uma provocação, encerramos com esse sim, assunto. Podemos falar dela. Então, Toledo é formada hoje por quem nasceu em Toledo, mas muita gente de fora. Então, precisa estar atento a isso, de que Toledo compreendeu, recebeu pessoas de muitos lugares, de diferentes origens, com diferentes posições, condições de trabalhar. E nós precisamos dialogar com todo mundo, isso é muito importante. A pesquisa nos deu um susto positivo. Nunca ocupei nenhuma posição política. Sempre estive nos bastidores. Sim. Inclusive do Beto Lunítio, já estive nos bastidores, né? Então, atuando junto, pensando junto. Então, me surpreendeu porque... Tá animado, então. Eu não falei na imprensa toledana ainda, eu não botei o carro na rua, a gente está começando a fazer os diálogos e pontuar ali, empatada em terceiro lugar com outros dois que já foram candidatos a prefeito. Estão tudo embolado. Empatado tecnicamente. Eu estou em terceiro junto com outros dois. Né? E uma rejeição muito pequena. E essa rejeição não é a mim. Até porque as pessoas... Tem mais mulheres que homens lá votando? É equilibrado. Por que as mulheres não votam em mulheres? Eu acho que as mulheres vão votar em mulheres. Há uma tendência de homens e mulheres de votar em mulheres. Por quê, Miguel? Porque nós temos o olhar do cuidado com as pessoas. E é esse olhar que eu vou ter para a cidade de Toledo. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Encerramos aqui o nosso podcast Batendo Guias, Veneno da Política, hoje recebendo o deputado Welter e a pré-candidata a prefeita do PUT, a Neuci. Um grande abraço e até a próxima.